Olá, bem-vindo ao curso de Novas Rotinas para um Jornalismo de Credibilidade. Meu nome é Fábio Staibel, eu sou o diretor executivo do ITS. Esse curso é uma parceria do ITS com Redes Cordiais, com apoio do Facebook, e você está no quarto módulo dessa jornada que você está fazendo. Essa jornada que você está é sobre segurança online e privacidade, e ela vai ser dada por dois professores, por mim e por Mário Viola, também do ITS. O Mário vai falar sobre as partes jurídicas aplicáveis ao sigilo, da fonte, à sua privacidade, proteção de dados, e eu vou falar sobre coisas que você deveria estar fazendo para manter a sua privacidade privada. O enfoque vai ser tecnologia. Para quem não me conhece, além de diretor executivo do ITS, eu sou afiliado ao Berkman Klein Center, na Universidade de Harvard. Eu também no World Economic Forum, sou também do Global Council de Tecnologia e Direitos Humanos. E há algum tempo eu tento futricar aparelhos dos outros para tentar entrar e ver onde é que está o buraquinho por onde a gente pode fazer. Faz algum tempo também que eu gerencio a minha privacidade online e há falhas. Nessa aula a gente vai tratar de 3 grandes temas que você deveria mudar o comportamento para controlar a sua privacidade online. Talvez algumas dicas aqui você saiba, talvez outras não. De qualquer jeito, no material que você vai receber aí na tela vão estar aparecendo links para onde clicar e ir. O que a gente espera é que você possa fazer escolhas mais conscientes e executar de forma melhor a privacidade que você quer ter na rede social. Primeira regra de ouro é: controle aquilo que é público, ou seja, a veneziana, a cortina, a porta da sua rede social. A gente tem um hábito de sair copiando e colando coisas na rede social, esquecendo que por algum tempo as configurações padrões das redes foram tudo aberto, tudo era público. Hoje em dia isso já tem mudado um pouco. Mas se você não tomar consciência disso, às vezes você não usa as ferramentas que promovem a privacidade. Então a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: as grandes redes sociais, todas elas, têm uma forma de configurar o que é público por padrão e privado por padrão. Então, geralmente nas configurações, os links vão aparecer no seu material, vá até lá e mude essa configuração para que tudo seja privado. Isso significa o quê? Significa que aquilo que você quiser publicar, mostrar para os outros, você controla, e não o inverso. Seria como pegar o seu próprio WhatsApp, que você faz conversas pessoais na família, e deixar aquilo lá. Para sua família não é um grande problema, mas quando você for sofrer um ataque, essa é uma das principais fontes de informação que vão utilizar contra você. Se você for mulher, será que tem alguma coisa que eu posso usar que eu considere incriminador, e aí dispor por isso? Se você tiver família, será que tem alguém na sua família que eu for expor? Será que você tem daqui a pouco alguma coisa que você considerou importante falar, mas que eu vou usar para dizer que você foi imparcial, alguma coisa assim? Você deve controlar a sua privacidade online de forma a dispor o que você quer, mas essas configurações permitem que você possa reduzir a exposição para outras coisas. Então a primeira coisa a fazer agora, ou logo depois dessa aula, é de você ir nas configurações de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, todos, e mudar a configuração para ser privado por default e não público por default. Quando você estiver postando alguma coisa, você pode mudar essa configuração. Segunda coisa que você pode fazer para controlar a sua privacidade: se você acha que é muito complicado o seu passado, 2 formas tem de você controlar o que aparece lá. O primeiro é deletar o que está para o passado. Muitas das redes permitem que você baixe essa informação se você quiser fazer outra coisa. Existem ferramentas ainda de você imprimir alguma coisa se você quiser, para ter essa guarda dessas coisas. Mas se você acha que o seu passado interfere muito com a sua realidade hoje, você pode deletá-lo. Senão, você pode simplesmente controlar de que para trás aquilo lá é privado. O que isso garante? Isso garante que você controla melhor quem tem acesso às informações. Um dos ataques, a análise de ataques que a gente faz, e eu fiz com o pessoal da Redes Cordiais, foi descobrir o passado deles. E lá no início da carreira jornalista deles, tentar entender onde eles trabalharam, pegar o CPF e ir na rede social, vasculhar aquilo que poderia ser descoberto sobre eles. Hoje, todas as pessoas da Redes Cordiais estão protegidas, então você não sabe nada além do que eles querem compartilhar com vocês. Se o primeiro módulo é controlar essa porta, essa cortina, essa privacidade, para você ser privado por default e não público, o segundo módulo é de você controlar as senhas que dão acesso aos seus dispositivos. Levante a mão, mesmo sozinho aí, se alguma das suas senhas tem 1, 2, 3, sua data de aniversário, seu mês de aniversário,
o nome de algo super conhecido para você, o lugar onde você trabalha, o nome do seu companheiro, o que for. Qualquer coisa dessas pode ser usada por engenharia social ou por tentativa e erro para tentar descobrir as suas senhas. Então, essas senhas são ruins. Você já escutou isso inúmeras vezes e já te disseram para mudar a senha se for isso. E se você ainda tem, é porque você tem um comportamento de muitas pessoas que é de fazer uma diminuição da exposição que você teria, ou que você não sabe como fazer diferente. Então, aqui na tela vai aparecer um site. Esse é o melhor site que tem para ver se o seu e-mail e o seu senha estão, de alguma forma, em algum lugar da Dark Web. Várias listas de vazamento de softwares e aplicativos são compiladas para ver se o seu nome e e-mail está lá. Se você vai colocar o seu e-mail, os e-mails que você usa, se aparecer uma tela vermelha, significa que a sua senha é pública. Isso significa que não só a sua senha, se for fraca, ela poderia ser adivinhada, como se ela estiver lá, nunca mais utilize aquela senha, porque significa, na prática, que você vai conseguir fazer qualquer robô, fazer um teste com aquela senha e com esse e-mail, e conseguir informações sobre você. E nisso tem dois riscos muito grandes aqui. O primeiro é o roubo de dados pessoais. Então esses robozinhos, eles são criados para chupar dados de você. Eles vão tentar entrar no site da conta de luz telefônica, no site da Globo, no site de jornal. Eles vão tentar pegar o seu histórico de outro lugar. Eles vão juntando dados sobre vocês. Entre no site, se sua senha estiver lá, mude imediatamente e nunca mais volte a usar. Outra coisa que você pode fazer, existem senhas que são super senhas, porque são os super apps, são aquelas senhas que dão acesso a outras coisas. Então a sua senha do Facebook, do Google, banco, e-mail, você, em hipótese alguma, deve utilizar uma senha fraca, que seja fácil de adivinhar, que já tenha vazada, e não utilize a mesma senha. Por quê? Porque se eu tenho acesso ao seu Facebook, eu consigo ter acesso a outras coisas que você teve. Por isso que é uma super senha. Porque muitas vezes esses aplicativos são utilizados para acesso a outros lugares. E por que não bancos, milhas e tudo mais? Porque esses são os sites mais visados, porque para crimes cibernéticos eles são aqueles que dão mais lucro. Não é nem por você ser jornalista, é simplesmente porque você vai estar mais exposto a isso. E toda vez que alguém tem acesso a uma conta sua, ou que um robô tem uma conta sua, ele vai juntando esses dados. E por que isso é importante para jornalistas? Porque existem sites ilegais, mas existem, que eles vendem esses dados pessoais para outras pessoas. Então, ou eu posso buscar suas informações numa rede social, ou eu posso ir em um desses sites ilegais e comprar pelo seu CPF, pelo seu e-mail, por algum outro indicador, tudo que já foi roubado de você na internet. Então, eu volto a dizer que a senha ela é muito importante. Você usa uma senha fraca, você usa uma senha que já é vazada, você usa uma senha em todo lugar, você não cuida dos super apps, você está expondo a sua privacidade a esse tipo de risco. Agora, como criar uma senha forte? Eu vou dar a minha dica, como eu faço, e aí você diz depois como você quer fazer. Então, lá atrás, quando eu comecei a ter senhas, eu tinha uma senha muito ruim. Meu nome é Fábio Boas Staigo. A minha senha era FBS123. Ruim, não façam. Dito isso, como é que eu comecei a colocar camadas de proteção? A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma letra no início e no final. De acordo com o site, eu colocava, se era o site do ITS, eu colocava IFBS123, I. Se era o site daqui a pouco do Globo, eu colocava GFBS123G. Veja, eu tinha uma senha ruim, mas eu comecei a colocar pelo menos 30, 40 versões dessa senha porque eu alterava a primeira e última letra. E por que isso é bom? Porque é contextual, você olha e faz. Essa é uma boa regra de você utilizar toda vez que você vai fazer uma conta rápida, num lugar que não te importa muito. Se você fizer isso, já são 40 senhas diferentes, né, entre letras, símbolos e outras combinações, que os robozinhos não vão saber sobre você. Já aumenta a chance dessa privacidade. Mas pode ser que você queira aumentar ainda mais a segurança. E aí você pode trabalhar, em vez de password, palavra-chave, você pode trabalhar com passphrase, frase-chave. Então, minha mãe me mima é algo grande, fácil de memorizar, tem espaço, você pode começar com letra maiúscula e se botar um ponto no final, você tem ali todos os caracteres especiais. E é muito fácil de fazer. E aí você pode fazer o seguinte, minha mãe me mima no ITS, minha mãe me mima no Globo e outras coisas. Você pega essa frase e começa a colocar. E você pode ter uma frase que você usa em vários lugares,
né? E você pode ter uma frase que você usa para os super apps. Uma delas pode ser show, sai daqui, Gmail, show, sai daqui, Facebook e alguma outra coisa assim. Abandone as senhas que serão muito simples. Entre no site, veja se suas senhas já foram vazadas, coloque seu e-mail e adote uma forma de ter senhas que sejam mais fortes. Se você quiser não se preocupar tanto com senha, existe talvez uma outra coisa que você possa fazer, que é usar um administrador de senhas. Os browsers, os navegadores mais conhecidos, eles têm isso. Então, o Mac, o Safari vai ter, o Chrome vai ter. São seguros? Olha, são muito mais seguros se você anotar numa agendinha, num Notes da vida que não tem senha. Eles são mais seguros do que geralmente você tem. São super seguros para a segurança? Aí a gente está entrando em outra camada, mas para você eles são seguros sim. Dito isso, é muito importante que a senha do browser, do Safari, do Chrome, etc., você seja muito diferente das outras e que seja única e que seja forte, senão com uma senha você tem acesso a outra. Então, quando você está no seu computador pessoal, quando você está logado na sua vida ali, e pede, você gostaria de salvar a senha? Veja se é dos navegadores das grandes empresas e salve. Isso pode ser melhor do que usar a mesma senha em outro lugar ou de sair anotando elas em algum outro espaço que daqui a pouco pode ser invadido. Última dica é o seguinte, se você quer realmente ter um gerenciamento de senhas mais seguro, porque para jornalismo investigativo você vai precisar disso, ou porque você tem esse conhecimento de que você precisa, e não é muito difícil, existem alguns aplicativos líderes de mercado e aqui vão aparecer na tela alguns desses daí para você escolher. Muitos deles são gratuitos e aí você utiliza um deles. Vou dizer o que eu faço. Eu utilizo um desses aplicativos e eu peço para o aplicativo gerar uma senha aleatória para todos os sites. Então eu tenho em nenhum lugar a mesma senha. Minha única fragilidade é de você conseguir acesso a esse aplicativo. E aí nesse aplicativo eu coloco autenticação de 2 níveis, então você tem que ter no celular, eu coloco autenticação territorial, e o mais básico é não usar 123, não usar a data do seu aniversário. E o que mais você poderia fazer então para aumentar a sua privacidade online? E aqui vão algumas dicas. Existe uma coisa que é higiene cibernético e essas outras duas coisas estão dentro desse higiene cibernético e que você deveria fazer. Primeira coisa super simples. Sabe aquele monte de aplicativo que você instala? Delete eles do seu celular, do seu computador. Porque esses aplicativos eles podem estar chupando os dados. Mas não delete simplesmente arrastando para a lixeira. Delete a conta. Tente evitar de criar contas e não deletar, porque de alguma forma você deixa o seu rastro para trás. É muito mais chato do que simplesmente deletar. Mas se você tem esse hábito de fazer, vai lá nas configurações e antes de deletar, deleta a sua conta. Porque daí você tem certeza que os seus dados não serão guardados se a empresa for responsável. Não deixar nenhuma senha anotada em lugares que não têm privacidade. Quem tem iPhone deixa no Notas, às vezes quem tem no computador deixa no Notepad, alguma coisa assim. Esses lugares que têm essas senhas, eles não são seguros porque qualquer pessoa que tem acesso ao seu aparelho, em caso de furto, em caso de invasão, essas serão os lugares buscados e as suas senhas de outros lugares ficam desprotegidas. Outro lugar onde não é bom de você deixar suas senhas é deixar no Google Drive ou no Dropbox e outros lugares. Porque se eu ganhar acesso a isso, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar pelas palavras senha, login, e aí todos esses lugares que tenham eu chupo esses dados. E o terceiro grande risco é o próprio WhatsApp, porque às vezes a pessoa te pede, me manda seu cartão, me manda a senha e você manda. Não é bom mandar a senha. Se for mandar a senha, escreve e tira foto e manda, ela já fica um pouco mais segura, mas o melhor é deleta depois. Envia, pergunta, a pessoa anotou? Pede para deletar. Trate suas senhas como você trataria um nude que você considera super privado, até porque o desastre pode ser semelhante de você ter algo contra sua vontade vazado, até porque uma senha pode dar acesso a nudes e a outras coisas pessoais. Se você lembrar aí de vários vazamentos de fotos de celebridades, eles acontecem justamente porque elas são targets, porque elas são visadas, e muitas vezes porque elas fizeram um mau gerenciamento de senha. Às vezes o ataque é simples dessa forma. Para quem quiser fazer um teste final, eu te jogo um desafio. Eu peço que você faça um par com algum amigo seu e tentem investigar a vida do outro. Esse é um exercício muito bom para você entender como a sua privacidade pode estar fragilizada, entendendo o que o outro está fazendo. Pense, use o chapéu do atacante e de quem vai te atacar e pense em todas as coisas que aquela pessoa poderia usar para agredir a sua honra, para agredir a sua privacidade. Toda vez que eu vejo alguém que tem fotos de filhos,
eu sugiro para as pessoas protegerem aquelas fotos. Se eu não conheço você, se eu cheguei até você como um anônimo, eu sugiro que proteja aquela foto de menores e tudo mais. Fotos da sua casa, fotos de restaurante que você vá. Todas essas informações que podem ser usadas contra você, em caso de ataque, há uma grande chance delas serem feitas. É muito triste a gente ter que controlar a privacidade nesse nível, mas a gente sabe que quando a gente trabalha como jornalista, a gente trabalha com temas sensíveis, existem pessoas que são realmente ódio e existem modelos de negócio para atacar a honra, para atacar a privacidade de vocês. E eu nem estou entrando nas questões de sigilo da fonte e de proteção em seus dados e da sua empresa e da sua organização jornalística. Então, segurança online é parecido com higiene, até por isso vem do termo higiene cibernética, né? Veja, ninguém tem 100% de certeza que nada vai acontecer com seus dentes. Mas a introdução do higiene odontológico reduziu em muito o número de doenças e da gravidade das doenças que acontecem com dentes, com a boca em geral. O higiene cibernético ele é parecido. Se você cuidar da privacidade das suas redes sociais para que você assuma ela, faça de propósito o que você quer, se você cuidar das suas senhas, e se você tiver alguns cuidados, principalmente pensando o que o atacante poderia fazer e fazendo esse exercício, pelo menos você vai se afastar dos ataques mais simples que acontecem, da mesma forma que o higiene odontológico vai te afastar, possivelmente, da cárie. O que a gente quer é que você possa, se for atacado, ser atacado apenas por pessoas que investem muito recurso para fazer aquilo. Nisso, nem eu, nem Elon Musk, nem o diretor do FBI consegue estar protegido, porque existem fragilidades nesse mundo. Só que esses tipos de ataques, eles são muito caros e, portanto, eles endereçam interesses muito específicos. Ninguém está livre. Mas o que a gente está falando aqui é algo muito mais básico. A gente está falando aqui de você cuidar do seu beabá para que a sua segurança digital seja mais robusta, que ela seja mais efetiva. Bom, pessoal, como o Fábio falou ainda agora, meu nome é Mário Viola, sou consultor do ITS na área de temas relacionados à privacidade e proteção de dados. Eu vou falar com vocês de 3 temas relacionados à atuação de vocês, enfim, na qualidade de jornalistas. O primeiro é a ideia do segredo, do sigilo profissional, enfim, do sigilo da fonte, na verdade, enfim, do jornalista não precisar revelar sua fonte para nenhuma autoridade, enfim, ele tem essa proteção. Vou falar um pouquinho porquê, qual é a razão por trás disso. Fala também a questão do equilíbrio, enfim, ou melhor, da ponderação entre proteção de dados e privacidade. E aí falar um pouquinho da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que tratou exclusivamente da atuação, da atividade jornalística. E por fim vou falar um pouquinho dessa interação do jornalista propriamente dito, né? Porquê da proteção da privacidade, toda essa relação entre privacidade, sigilo profissional, sigilo da fonte, enfim, como isso de alguma forma traz um ambiente para que o jornalista possa exercer a sua atividade em plena liberdade, enfim, que possa atingir um objetivo maior, enfim, que é a liberdade de expressão, manifestação, enfim, e o direito à informação são características fundamentais da profissão. Com relação ao sigilo da fonte, enfim, essa é uma garantia prevista na Constituição do Brasil, desde 88, é uma garantia que visa exatamente possibilitar que o jornalista exerça o seu trabalho, a sua função, a sua atividade, sem nenhum tipo de interferência. Se o jornalista tivesse que revelar todas as vezes a sua fonte, para qualquer razão que fosse, enfim, isso de alguma forma criaria limitações para que o jornalista obtivesse informações. Enfim, a fonte, enfim, aquele que denuncia uma situação ou que traz uma informação, muitas vezes ele não quer ser identificado por várias questões. Pode ser um funcionário de um governo que tenha medo de represálias, pode ser uma pessoa que esteja denunciando uma organização criminosa e tenha medo, enfim, de que sua vida ou de sua família seja colocada em perigo. Enfim, então, o sigilo da fonte ele é um elemento fundamental dessa relação e do exercício dessa atividade. Enfim, então, por que a Constituição prevê isso? Ela prevê justamente porque ela entende que o valor, liberdade de expressão e o direito à informação são direitos fundamentais protegidos pelo nosso Estado. Isso, lógico, é uma situação que ocorre não apenas no Brasil, mas, enfim, nos Estados democráticos de uma maneira geral. O sigilo da fonte é uma das garantias principais à liberdade de expressão e ao exercício da atividade de jornalista. Pois bem, é lógico que o sigilo da fonte, o fato de ele ter uma previsão constitucional, não quer dizer que não hajam
vamos dizer, tentativas de obtenção da identificação da fonte. Enfim, existem, inclusive, decisões judiciais determinando, enfim, que jornalistas divulguem quem é a fonte, os dados da fonte, enfim, para que se possa, principalmente em questões relacionadas a acusações relativas a crimes, enfim, atividades criminosas, mas, reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil ele tem reconhecido o sigilo da fonte como uma garantia constitucional que esteja protegida de qualquer ingerência, até porque o Brasil, enfim, o ordenamento jurídico brasileiro considera a liberdade de expressão como um direito fundamental que tem vamos dizer, uma posição preferencial no nosso ordenamento em relação até a outros direitos fundamentais, como já foi, enfim, destacado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas situações. O outro ponto importante que eu queria tratar é a questão da proteção de dados e a liberdade de expressão, a proteção de dados e o exercício da atividade jornalística. Como alguns de vocês devem saber, enfim, em 2018 nós tivemos uma lei de proteção de dados aprovada, uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, enfim, a nossa LGPD, como se convencionou chamar, e essa lei traz uma série de regras que regulamentam, que regulam o tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados pessoais, o que quer dizer isso? Informações relativas a uma pessoa. Pode ser o nome, pode ser o gênero, pode ser a data de nascimento, pode ser uma foto, pode ser uma impressão digital, enfim, um endereço de e-mail, eventualmente até um número de IP. Enfim, então é lógico que a liberdade de expressão nesse caso se faria aí, vamos dizer, uma ponderação entre esses dois direitos. Se colocaria na balança o que seria importante proteger em detrimento de outro em determinada situação. O nosso legislador, no caso da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ele optou por excluir, vamos dizer, do escopo de aplicação dessa lei, a atividade jornalística pura e simples. Então, a atividade de fornecer notícia, atividade de denunciar situações de irregularidade, por exemplo, a partir de matérias jornalísticas. Este tratamento de dados nessa situação, enfim, de você tratar, por exemplo, dados que você recebeu de uma fonte sobre uma determinada atividade criminosa, uma determinada operação de corrupção, enfim, essas situações elas estão afastadas do escopo de aplicação dessa Lei Geral de Proteção de Dados. E o que isso por que disso? E por que isso é relevante? Porque vocês imaginam se em toda situação em que um jornalista tivesse que fazer uma denúncia, enfim, fazer uma matéria que denunciasse alguma prática criminosa, fazer alguma matéria que de alguma forma citasse o nome de algumas pessoas. Se em todas essas situações, por exemplo, ele tivesse que obter o consentimento da pessoa envolvida, ou da pessoa do criminoso, ou da pessoa do acusado de corrupção, eventualmente até das vítimas de um crime, por exemplo, isso provavelmente dificultaria muito a divulgação e a publicação dessas notícias e dessas matérias jornalísticas, até porque as pessoas envolvidas não gostariam de ter seus nomes mencionados, enfim, em situações que envolvessem a prática de crimes, por exemplo, uma prática, algum tipo de corrupção cometido por um determinado político e assim por diante. Então, o nosso legislador ele optou por fazer essa ponderação em favor, enfim, da liberdade de expressão nesse caso, do exercício da atividade jornalística, enfim. Então, nesse escopo do exercício da atividade jornalística, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, não se aplica. Isso não quer dizer que dentro de uma corporação jornalística que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplique. É lógico que para o que for de ser respeito exclusivamente à produção de conteúdo jornalístico, essa situação não estaria coberta pela lei. Mas todo o resto, enfim, relação que não seja diretamente ligada a conteúdo jornalístico, mas que seja outras atividades, inclusive atividades em relação, por exemplo, a clientes, leitores, ou atividades relacionadas a funcionários, as organizações de mídia vão ter sim que se adequar a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Que, enfim, a gente está num momento um pouco de dúvida, enfim, a lei está próxima da sua entrada em vigor, enfim, plena, então é uma situação que merece uma atenção especial. O terceiro ponto, enfim, que aí, para fazer de alguma forma a união das duas pontas, né, do sigilo profissional, o sigilo da fonte com a proteção da privacidade e a proteção de dados pessoais, é justamente como
a proteção de dados e o sigilo se comunicam, né? Por exemplo, a gente falou aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica à atividade jornalística, mas isso não quer dizer que ela não se aplique às informações pessoais dos próprios jornalistas. Então, o jornalista, como, vamos dizer, titular de direitos, como indivíduo, ele tem sim a proteção dessa nova lei. E por que isso é importante para o exercício da atividade dele? Por exemplo, você exercer, vamos dizer, a proteção da sua privacidade em relação aos seus e-mails, ao conteúdo dos seus e-mails, ou a troca de correspondências, tanto de carta, lógico que existe a proteção, enfim, do sigilo da correspondência, mas, enfim, de correspondências por e-mail, ou de trocas de mensagens por aplicativos de mensagem, e etc. Isso, de alguma forma, é uma proteção da privacidade, porque você está protegendo informações pessoais, comunicações pessoais, mas é também, de alguma forma, uma maneira de proteger, vamos dizer, o sigilo das suas fontes, né? Porque hoje em dia é muito provável que as fontes contatem os jornalistas por meio dessas tecnologias mais recentes. Então seria por meio de um e-mail ou por meio de um aplicativo de mensagens, e possibilitar que alguém tenha acesso ao conteúdo dessas comunicações, dessas informações trocadas, de alguma forma interferiria com a liberdade de expressão dos jornalistas, com esse, vamos dizer, de alguma forma prejudicaria o direito à informação, que é um direito constitucional garantido a toda a sociedade, e dificultaria muito que questões de interesse público viessem a público. Enfim, acabei sendo um pouco repetitivo, mas enfim, a ideia de que informações que tenham interesse relevante para a sociedade sejam publicadas como matérias jornalísticas. Então, vamos dizer, esses pontos, liberdade de expressão, sigilo da fonte, proteção de dados, apesar de muitas vezes eles parecerem situações que possam ser contrapostas, a gente vê que na prática, esses exemplos que eu falei, da proteção, enfim, de correspondências eletrônicas, ou da proteção de mensagens eletrônicas trocadas, eventualmente até proteção de conteúdo de um computador, enfim, de um laptop, de um determinado jornalista, na verdade eles acabam por reforçar a liberdade de expressão e esse direito, enfim, essa liberdade fundamental protegida pela nossa Constituição. Então acho que vocês aqui têm uma ideia, enfim, de como o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente, foi construído, ao menos no pós-88, enfim, com a redemocratização do país, enfim, e a nova Constituição, de forma a promover, enfim, a proteger a liberdade de expressão e o jornalista, enfim, a atividade jornalística é um dos pilares principais do pleno atingimento desse direito fundamental da sociedade brasileira. Bom, espero que seja de utilidade para vocês. Vou jogar a bola para o Fábio de novo. Foi um prazer. Mário, obrigado por devolver a bola. Eu acho que as nossas falas elas se encontram num lugar muito interessante que é difícil de você falar de proteção da fonte se você não consegue guardar suas entrevistas, áudios, etc., em um lugar que não seja acessável por estranhos. É difícil da gente falar de proteção de dados se a gente às vezes não controla a privacidade que a gente dá para o que a gente posta na internet, ou seja, de ser privado por padrão e não público por padrão. E é difícil da gente pensar numa cobrança que a gente faz para o legislativo, para as empresas, para o executivo, para o judiciário, se o nosso comportamento também não tiver um pouco mais de cuidado. Talvez tenha aí uma questão que você tem que caminhar com as duas pernas juntas, né? Como se fosse um patins. A gente tem que saber utilizar o marco regulatório, ele tem boas garantias, mas tem muitas coisas do micro que a gente faz. E eu acho que depois de anos falando sobre isso e falando com pessoas sobre higiene cibernético, é impressionante como as pessoas elas acham de menos, elas acham que não é tão grave assim ou acontece até que algo acontece realmente. É um ambiente de polarização, é um ambiente em que a gente deve se proteger. Esses cuidados básicos com senha, com sua privacidade, com a gestão dos seus dados pessoais, ele permite que você tenha menos chance de ser atacado e mais chance de ser, mais possibilidades de você ser um jornalista investigativo, um jornalista que consegue praticar com independência o que você está trabalhando. Muito obrigado, gente. O curso se chama Rotina Não Por Acaso. A gente imagina que você, mudando o comportamento, você tem uma rotina melhor e tem mais aí nesse módulo que vocês vão acompanhar. Até a próxima. Bom, pessoal, valeu. Espero que tenham gostado e continuem a seguir o restante do curso. Um abraço.